Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, o nosso compromisso com o Evangelho em todas as quartas-feiras, como temos feito ao longo da nossa vida no movimento espírita. E hoje temos em estudo a obra Pão Nosso, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, e estamos na lição de número 73. Então agradecemos a companhia dos amigos. Márcia Assis já se manifestando, os amigos estão chegando, Guido conosco, Eliana, enfim, estamos todos juntos. Tânia, boa noite a todos, Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, para que nós possamos sim ter as melhores reflexões na noite de hoje. Agradecemos coraçõezinhos, os positivos, as energias boas que nos chegam. Boa noite, Cida, boa noite, Célia, todos que estão conosco nesse instante, Cláudia, nós agradecemos muito e vamos à nossa prece, porque é hora de iniciarmos nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam, iluminando as nossas consciências, apacentando os nossos corações e fortalecendo-nos a fé e a esperança. De tal forma, Pai, que consigamos caminhar na vida com firmeza, com discernimento, com paciência, para vencermos as dificuldades, as pedras de tropeço que nos aparecem. Abençoa-nos, Pai, sê conosco e que Jesus, o Mestre amado, nunca nos falte. Que a paz esteja entre nós, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos, então, começar as nossas reflexões de hoje com esta página da obra Pão Nosso, de item 73, com o título Aprendamos Quanto Antes. Esta página, ela vem encabeçada pelo versículo da carta de Paulo aos Colossenses, um dos versículos, no seu capítulo 2, vamos ver então o versículo de número 6, é esse que dá razão aos estudos desta noite. Mas como gostamos de fazer e sempre falamos, gostamos muito de nos situar no tempo e no espaço. Nós particularmente necessitamos disso para conseguirmos refletir um pouquinho. Talvez outras pessoas não precisem, mas é uma característica nossa da necessidade própria, necessidade particular de nos situarmos. Tempo e espaço para entendermos um pouquinho daquilo tudo que está sendo trazido até nós. Então, a carta aos Colossenses é uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso pela primeira vez em Roma. E ele recebe ali em Roma Epáfras, que era um dos discípulos que vivia em Colossos, e que vem narrar a ele o fato de que aqueles primeiros cristãos de Colossos estavam desvirtuando, estavam colocando junto da doutrina que ele deixara, que era a doutrina do Cristo, a doutrina que o Evangelho trazia, ensinamentos outros, de outros conteúdos religiosos, e com isso estavam então colocando dentro daquele movimento nascente algo que não lhes pertencia. Assim, onde ficava Colossos? Na Ásia Menor. Era uma região da Ásia Menor, onde Paulo tinha passado, e ele escreve essa carta por volta de 60 a 61 depois de Cristo, e vai nessa carta orientar e reforçar os ensinos diante daquelas notícias de falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos. O objetivo, então, da carta de Paulo aos Colossenses é, primeiro, o de combater a falsa doutrina que estava sendo inserida no meio das reflexões que eram pertinentes aos ensinos de Jesus. Então, ele queria combater, ele queria deixar claro o que verdadeiramente vinha dos ensinos de Jesus e o que não pertencia àquele ensino e estava sendo colocado dentro daquela condição de vivência para a religião que estava se formando. E o segundo objetivo, quer dizer, o primeiro era combater aquela doutrina, ele tinha que explicar a razão, e o segundo objetivo era chamar
a verdadeira fé, né? Aquilo, chamar a verdadeira fé, que Epáfras tinha levado em nome dele, como um discípulo, tinha ensinado que era o verdadeiro ensino de Jesus. Então, primeiro ele combatia uma coisa que era falsa e em seguida reforçava aquilo que era o conteúdo verdadeiro dos ensinos de Jesus. Posto isso, nós vamos ver duas situações que se apresentam o que é que estava sendo falado, melhor dizendo, o que estava sendo falado que Paulo estava combatendo. Primeiro vamos ao nosso boa noite, Cidinha, Jane, seu Antônio, que estão conosco nesse instante, e vamos ver os amigos Rosa, Ana Clara, Marilena, temos muitos amigos aqui conosco, Rosângela, Regiane, Tânia, Cláudia, Terezinha, Márcia, Cláudia Berbari, Ivete, São Marcos, Gil, Cida, Célia, são os amigos conosco, Malu, Rosa, que Jesus nos abençoe essa noite e seja extremamente proveitosa a todos nós. Então, dentro dessa condição que estava acontecendo entre os colossenses, né, os primeiros cristãos de Colossos, primeiro então nós vimos, era combater a falsa doutrina. Qual era o conteúdo que estava sendo inserido dentro daquele movimento cristão e que era falso, porque não foi aquilo que Jesus ensinou e de repente estavam agregando algo que era uma inverdade para o ensino de Jesus. Era que a salvação dependia da circuncisão. Essa era uma polêmica grande, porque a circuncisão era uma prática dos judeus. É a cirurgia que hoje nós chamamos de cirurgia de fimose, que era uma prática comum, que foi instituída primeiramente como uma condição de saúde pública, de higiene, e depois ganhou o caráter de religioso, um caráter de uma passagem, uma iniciação dentro da religião, porque era então praticada para aqueles que abraçavam a religião. Então, o primeiro ponto é este, que ele vai dizer da não necessidade disso, que isso era uma prática do judaísmo. A salvação não dependia de uma cirurgia que era uma questão de higiene, e não de salvação de almas para o reino dos céus, nada a ver com isso. E o segundo ponto é de que ele tratava ainda de que era observância de alguns preceitos, de alguma forma de viver, de alguns costumes, tudo isso fazendo parte desse panteão de comportamentos religiosos que traziam de outras tradições para o cristianismo nascente. E um outro fato também que era polêmico, era discutido e que queriam a todo custo modificar, é que a salvação também só se fazia por aquilo que se comia. Então olha como é que era a salvação para o reino dos céus. Dependia da circuncisão, uma cirurgia que nós vimos que era uma questão de saúde pública. Dependia daquilo que se comia, então fala não comer carne de animais com pés fendidos, que eram animais imundos. Nós estamos vendo que isso também é uma prática vinculada à saúde pública da época. E no terceiro ponto, certas observâncias que deveriam ser aquela de lavar as mãos. Vejam, tudo tem um fundo de saúde pública, mas que estava ali, lavar as mãos, e por isso perguntam para Jesus por que é que ele não lava as mãos, e ele diz, não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai do coração. Eram rituais seguidos rigorosamente, que não tinham a ver com a doutrina do Cristo, que era uma doutrina do amor, do conhecimento da vida eterna, do comportamento diferente para com as criaturas, onde todos seriam irmãos, independente de credo, de cor, de raça. Por conta disso é que eles queriam colocar essas coisas que já estavam habituados. Se a gente olhar bem essa história, a gente vê que não é muito diferente dos nossos dias atuais, porque
se nós bobearmos dentro daquilo que Jesus trouxe para nós, nós estaremos colocando também dentro dos templos cristãos da nossa época atual, seja de que filosofia religiosa for, nós vamos ver que vamos agregando determinados comportamentos que não têm a ver com o Cristo, mas têm a ver com a condição de vida atual, e a condição de vida que o homem se acostumou, ou com o nosso não desapego a costumes anteriores. E arrastamos para a doutrina que abraçamos aquilo que estávamos acostumados a fazer em outras doutrinas anteriores. Então nós continuamos ainda nos comprometendo dentro desse campo, contaminando o ensino de Jesus com coisas nossas, com coisas do nosso dia a dia. Em segundo momento, nós vamos ver a questão do chamar a verdadeira fé. Era o segundo ponto da carta dele aos Colossenses, chamar a verdadeira fé. Se ele está falando em verdadeira fé, e fé como sinônimo de fidelidade, então a verdadeira fidelidade ao ensino de Jesus é porque haviam falsas fidelidades ao ensino, como existem até hoje. Tem aquilo que é verdadeiro da palavra do Cristo e tem aquilo que vão colocando como se o Cristo tivesse verdadeiramente orientado, falado. É uma falsa fé que se estabelece em nome de Jesus. Vamos lá, Regiane, Mariadão, Lena, Márcia, Mara, Marina, Marcelo, Edith, boa noite. Deus que esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo a fé. Então nós vemos nesse segundo momento de chamar a verdadeira fé, a questão da salvação. Então, primeiro, pelos costumes seria a salvação, pela circuncisão, por aquilo que se comia e pelos rituais que deveriam ainda observar. Costumes exteriores, vejam que eram coisas exteriores, garantindo um bom lugar nos céus. E quanta gente ainda nos dias atuais vive assim, achando que com algumas coisas exteriores que esteja fazendo, já está garantido o bom lugar nos céus. E nós vemos mesmo, já comentamos isso outras vezes, que certa vez ouvimos um expositor espírita dizer assim, não, porque o espírito ele faz de boa vontade, mas está contando essa noite, essa palestra que eu estou fazendo, está contando como um bom lusório em nosso lar. Nós já ouvimos muito isso. Então, não se está fazendo pelo prazer de fazer, mas se está fazendo pensando em ganhar algum lucro. Não é o lucro material terreno, mas é o lucro para a pátria espiritual, garantir um bom lugar em nosso lar. Então, assim também, a humanidade tem feito ao longo do tempo, na tentativa desse bom lugar. E quando ele está falando de chamar a verdadeira fé, vem a salvação pela fé, que também é algo que a gente ouve muito. A tua fé te salvou. E a salvação pela fé. A fé que eu abraço garante o meu lugar no reino dos céus. Garante que eu vou estar bem assistido. Já comprei minha cadeira cativa. Só que a gente esquece de ver que Jesus disse, não é por vestir a libré do Senhor, nem dizer Senhor, Senhor, que entrarás no reino dos céus. Ou seja, não é por ter o crachá desta ou daquela casa que aquele mordomo poderia representar. Não é então por comportamentos exteriores que nos identifiquem como cristãos que nós vamos garantir o nosso lugarzinho no reino dos céus. O Gil diz, o ser humano é muito conveniente, com toda certeza, Gil, com toda certeza. Sim, nós torcemos o negócio do jeito que a gente precisa fazer menos esforço e tenha um final feliz mais garantido. Brígida, boa noite também, que eu ainda não tinha dito. Dilza também, que eu não tinha dito, boa noite a todos. Nessa questão da fé, então, a salvação da fé em Deus e em Jesus Cristo. É isso que ele chama, mas no sentido de que quando ele fala de salvação
em Deus e em Jesus Cristo, ele não está falando da utilização do nome de Deus, nem do nome de Jesus, como salvando pela fé. Fé é fidelidade, né? Que nós vimos, é fidelidade. Então, é fidelidade a Deus e é fidelidade a Jesus Cristo, aquilo que vem de Deus e aos ensinos de Jesus. E como é que nós podemos demonstrar fidelidade aos ensinos de Jesus? Na prática. Muito mais do que nas palavras. É na prática que nós podemos mostrar esta fidelidade ao que é divino e é a lei do amor, nós todos sabemos, tanto quanto a fidelidade em Jesus, que é a lei do amor que ele desdobra em amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Fidelidade a comportamentos. É assim que seremos salvos pela fé, mas não fé como expressão religiosa. Seremos salvos pela fidelidade a Deus, fidelidade aos ensinos de Jesus na prática do nosso dia a dia. 4 temas são abordados nessa carta de Paulo. A divindade de Jesus, então ele falando de Jesus como um filho dileto, como aquele que trouxe, foi emissário divino, trazendo a palavra de Deus a todas as criaturas. O Cristo como a cabeça da igreja, e vamos lembrar que igreja é assembleia, iglesias, assembleia, e Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. Nós poderíamos ter uma assembleia de 2, ou de 2.000, ou de 2 milhões, não importa. Se estão reunidos em nome do Cristo, aí existe uma assembleia, uma igreja ou uma igreja em nome do Cristo. Por isso que Francisco de Assis, na sua biografia, nós vemos que Jesus disse a ele, Francisco, constrói a minha igreja. E Francisco saiu juntando pedras para edificar um templo. E ele fez mesmo, conseguiu edificar, levantar a igreja. E naquela primeira missa que seria celebrada ou estava em celebração dentro daquele ambiente, ele ouviu novamente a voz de Jesus dizendo, Francisco, edifica a minha igreja. Quer dizer, não era aquela igreja de pedras que ele havia levantado que seria útil, seria boa, porque seria um ponto seguro para muitas pessoas, onde elas poderiam encontrar uma expressão da sua fé. Mas quando ele diz, Francisco, edifica a minha igreja pela segunda vez, é que Francisco entende que a igreja do Cristo era essa assembleia, essa reunião de pessoas em seu nome. E era para uma reunião de pessoas que ele deveria atender, acudir, orientar, e aí ele sai pelas estradas, juntando pessoas sofridas, necessitadas. A igreja do Cristo é viva, não é uma igreja de pedras. E aí Francisco entendeu. Então nós, quando olhamos aqui Paulo dizendo o Cristo como a cabeça da igreja, quer dizer, é o personagem central, é a cabeça pensante, é a orientação das assembleias cristãs, dos grupos cristãos que se formam. O Cristo é o norte, os ensinamentos de Jesus têm que ser a tônica forte do cristão. Discutir, procurar entender, procurar especialmente agir dentro desse padrão. É isso que Jesus nos pede. Então, Paulo já está dizendo aqui que o Cristo é a cabeça da igreja. Vamos lá que tem mais pessoas chegando. Cíntia, Divone, Isabel, Lourdes, Ana Maria. Boa noite a todos. Que possamos juntos viver esses ensinos de Jesus. Falava então um terceiro, nós temos que são 4 temas abordados. Então, o primeiro, a divindade de Jesus, o segundo, o Cristo como a cabeça da igreja. E é interessante porque ele não coloca Jesus como a cabeça da igreja. Ele coloca o Cristo, e nós já vimos que o Cristo é o nome ou o título dado a Jesus, que na verdade significa o iluminado. Então, a iluminação que ele trouxe é a cabeça da igreja.
Não é a pessoa Jesus, mas é esse Espírito grandioso que trouxe ensino para todos nós. Ele é a cabeça da igreja, porque ele traz a luz para todos nós. O terceiro item que ele coloca é o relacionamento com Jesus, aquele usa com Jesus. Então, como é que tratamos este personagem da história universal, da nossa história do planeta, que marcou a separação entre uma época antiga, o antes de Cristo e o depois de Cristo, este que esteve entre nós? Como é que nos relacionamos com ele? Como o vemos e como agimos para com ele? Agora, falando de homem para homem, de ser humano para ser humano, de que está habitando o mesmo ponto. E o quarto item, a religião criada pelo homem, onde entravam aquelas falsidades para a religião que estava se formando de cristianismo, aquelas práticas que eram do judaísmo. Então, que era a circuncisão, que era o tipo de alimento, que eram os costumes que deveriam ser cumpridos, os rituais. Isso era coisa do judaísmo sendo trazido para uma religião que estava se formando. Então ele trata disso, das religiões criadas, a religião criada pelos homens. Porque nós criamos determinados pontos, determinados pilares de uma filosofia que vão constituir o corpo de uma religião. Esse é o lado humano. E o que é que nós estamos colocando aí como base? Como base, se olharmos as religiões como estruturas. Bem, esses eram os 4 pontos. Ele vai tratar também de Jesus, dizendo que Jesus nos reconciliou com Deus. A ideia de salvação e a ideia de redenção pelo seu sangue. Porque Paulo fala isso, né? Que ele nos reconciliou com Deus pelo seu sangue. E nós olhamos isso e carregamos ao longo de 2000 anos a ideia de que aquele ser crucificado, ensanguentado, que verteu até a última gota de sangue naquela cruz e naquele calvário, só por conta dessa morte horrível de crucifixão, só por conta disso, nós estamos todos salvos, podemos fazer o que quisermos. Desde que digamos que somos cristãos, ele já derramou o sangue dele por nós. É desumano. É desumano de nossa parte pensar nesse sentido material. Será que Paulo estava falando desse sentido material? Ou nós vamos refletir um pouquinho mais, entendendo que essa expressão sangue ou expressão água nos evangelhos tem o sentido de vida? Porque a água é que dá origem a toda a vida. E sempre que eles querem falar de vida, eles usam água ou usam sangue, que é o fluido vital, o fluido que mantém os seres orgânicos vivos. Então, do que é que ele está falando? De vida como existir? Ou do sangue como um líquido formado de plasma e outras células, outros conteúdos biológicos ali contido? Isso salvaria alguém? Não. O que vai nos salvar, quando diz ele deu o seu sangue, quer dizer, ele deu a sua vida no sentido de existência. Não é no sentido físico, de tempo de vida, mas no sentido do vigor, no sentido da participação, de gastar a sua energia conosco, para nos ajudar, para nos intuir, para nos abençoar. Obrigada, Regiane, pelo abraço do Rafael, que Deus abençoe esse menino especial. A gente gosta muito disso, viu? Um abraço para o Rafael também. Rafael também assiste, ele é criança, mas está junto com a mãe assistindo os nossos encontros. E a gente fica feliz por isso também. Às vezes nós vemos, né, a criança, corpos infantis, mas espíritos maduros que estão ali já apontando a sua direção na vida. Então, que Deus abençoe a todas essas crianças que já conseguem algo melhor para si mesmo.
Nós vemos aqui essa ideia que Paulo está trazendo, nos reconciliou com Deus, fez a nossa redenção pelo seu sangue. Então, nos reconciliar com Deus, primeira coisa a ser observada. Para nos reconciliar, sinal que nós estávamos brigados com Deus, nós estávamos de mal com Deus, nós estávamos fora da amizade, do círculo de amorosidade divina, viramos as costas para Deus. E cada vez que nós desonramos a lei de Deus, que é a lei do amor, nós estamos sim separados dele. Nós estamos nos colocando em separado. Não é Deus quem nos castiga e nos separa. Somos nós que escolhemos essa separação. E por outros interesses daquele momento. Então, se ele está nos reconciliando, concílio é conversa, é diálogo. Ele está nos permitindo voltar a conversar com Deus. A nos entendermos com a lei de Deus, com a sua palavra trazida à humanidade. Ele nos reconciliou através disso, pelo seu próprio sangue, no sentido de sua própria existência terrena, inteirinha voltada para o bem do próximo, para nos ajudar, para nos ensinar. Se o nosso foco estiver em Cristo, diz Paulo, seremos agradáveis ao Pai. Olha a orientação, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e a gente não liga para o caminho. Ele está dizendo que ele é o caminho, e nós não nos ocupamos em seguir esse caminho. Paulo está nos dizendo, se o nosso foco estiver em Cristo, percebam que não é em Jesus, mas é na iluminação que ele trouxe, no ser iluminado, nos seus ensinos. Se o nosso foco estiver nisso, seremos agradáveis ao Pai. Daí o livro dos Espíritos, na questão 625, dizer que Jesus é o nosso modelo e guia. E eu costumo pensar, modelo é para ser copiado e guia é para ser seguido. Então, se o nosso foco estiver nesses ensinos, onde vamos copiar os seus comportamentos e seguir os seus conselhos, nós estaremos sendo agradáveis ao Pai. Será que o Pai precisa que nós o agrademos? Ou será que somos nós que precisamos estar em sintonia de relacionamento agradável com Deus, de bem com Deus? É isto que Paulo, então, nos traz, para que a gente possa refletir nessa epístola aos Colossenses. Vejam, é uma epístola do ano 62, do ano 60, 61, depois de Cristo. São quase 2000 anos e parece que é para hoje, é para agora, é para o momento. Só que nós não conseguimos perceber muito isso se não prestarmos atenção naquilo que é trazido. Bem, essa era a epístola aos Colossenses e falamos tudo isso para entendermos aquilo que Emmanuel foi buscar dentro dessa epístola, que é o versículo 6 do capítulo 2 da epístola, que diz, como, pois, recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Esse era o registro de Paulo. Depois dele fazer todas as considerações que nós comentamos, ele escreve isso na epístola. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Se você recebeu o ensino, se você conheceu as palavras, se você percebeu a lição, ande por esse caminho. É nossa obrigação. Da mesma forma que você recebeu, você tem a obrigação de cumprir. Por isso aquela ideia que Jesus dizia, a quem muito for dado, muito será pedido. É a ideia. Porque se sabe, se tem o conhecimento, se já recebeu a orientação, qual a dificuldade em seguir? É para nós um exercício diário. Não é fácil, porque ele pede paz, ele pede fraternidade, solidariedade, amorosidade, trabalho. Ele pede tudo isso e nem sempre nós temos
esse costume, essa prática, essa vivência. Ainda estamos engatinhando nesses quesitos que Jesus trouxe como prioridades para o nosso existir terreno, para a nossa evolução. Então, dentro deste, como pois recebestes, assim andai nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo está dando 3 títulos à pessoa de Jesus. Senhor, é o Senhor da vinha, é o Senhor da vida, é o Senhor da luz, é o Senhor, é aquele acima de todos. Jesus, que era o filho de Maria, o filho de José, aquele homem de Nazaré que atendeu a todos. E Cristo, que era o ser iluminado que a terra esperava há muito tempo e ele se fez presente naqueles dias. Começa Emmanuel a comentar esse trecho nos dizendo: entre os que se referem a Jesus, observamos 2 correntes. Então, daqueles que estão falando do Cristo, daqueles que estão usando o nome de Jesus, daqueles que estão falando em nome de Jesus, daqueles que de alguma forma sabem da existência de Jesus, há 2 correntes, e 2 correntes que têm dificuldades entre si de entendimento. A primeira, os que o conhecem por informação. Então existem pessoas que falam de Jesus, que de alguma forma citam Jesus, lembram Jesus, tratam dele por ter informação, que foram colhidas em livros, foram colhidas em exortações ou em falas de outras criaturas, em sermões. Então ela tomou ciência de Jesus apenas nesse nível, vamos dizer, do intelecto. Então há uma corrente que só conhece Jesus nesse capítulo do intelecto e se torna até doutores em teologia, essa ou aquela, que tem como base Jesus, mas apenas o intelecto tomou consciência de Jesus, dos seus ensinos. E existe o segundo grupo, uma segunda turma dos que falam de Jesus, os que receberam benefícios de Jesus, de verdadeiros milagres explícitos a pequenos milagres implícitos, que só quem tem olhos de ver, vê. Então não são pessoas que conheceram Jesus de palavras, mas de vivências, de sentir Jesus. São 2 grupos. O grupo primeiro dos intelectuais, vamos dizer, do conhecimento intelectual da presença do Cristo na Terra, sim, ele está adquirindo isso e está caminhando para fazer parte dessa segunda turma. Ele caminha para a vivência do Cristo. Ele tem o conteúdo, mas ainda não teve uma experiência, uma epifania, um desdobramento, um êxtase, um momento de fé. Ele não sentiu isso ainda, ele não foi tocado. Mas ele está se encaminhando para isso. Pelo conhecimento, ele está se encaminhando para isso. Esses que receberam benefícios e que assim sabem de Jesus, a eles com mais propriedade dever-se-á falar do Evangelho. Então, para quem vamos falar do Evangelho? Para quem vamos falar de Jesus? Vamos falar do Cristo? Lembra-se o que Madalena fez? Ela falou de Jesus aos leprosos, que eram aqueles que já tinham experimentado ou queriam experimentar a cura, a ajuda, o milagre. Agora ela entrava com os ensinos. Eles primeiro receberam alguma coisa que atendia a uma necessidade primeira, para depois receber o Evangelho. Então Emmanuel faz um alerta. Aqueles com mais propriedade dever-se-á falar do Evangelho, porque eles já têm Jesus no coração. Eles só precisam do conhecimento
para deslanchar na prática do bem e da gratidão à ajuda que estão tendo. Ele vem então com uma questão, uma pergunta dentro desse texto, dizendo: como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Poxa, se é o grupo que já encontrou o Senhor, que recebeu alguma coisa do Senhor, como nós vamos encontrar o Senhor nesse mundo? Será que precisamos de algo fenomenal, um milagre grandioso, para então encontrarmos Jesus, termos uma experiência com o Cristo? Ele nos diz: às vezes, sua divina presença se manifesta. Vamos ver onde podemos sentir Jesus, onde podemos ver Jesus, perceber Jesus. Primeiro, numa solução difícil de um problema humano. Às vezes temos um problema duro, difícil, que está nos agoniando, que está tirando o nosso sono, que está levando as lágrimas, a angústia de todos os níveis. E num repente, tudo clareia, tudo se resolve. Então, muitos veem Jesus nessa solução da dificuldade que estavam enfrentando. Um outro encontro com o Cristo, vejam que são momentos da presença dele, porque se ele é a luz se faz nesse caos de tempestade que aquelas criaturas estavam vivendo pelas dores. No restabelecimento da saúde do corpo. A pessoa adoentada, a pessoa acamada, com esta crise que nós estamos vendo, tanta hospitalização, quantos estão lá nos leitos de dor, seja nos hospitais, nas suas casas, passando pela dificuldade, uma doença, e fazendo uma prece singela, e a doença passa e ele consegue, dizendo: foi um milagre, ter escapado foi um milagre, ter me curado foi um milagre. Então foi um encontro com Jesus. Ali Jesus esteve ao seu lado, ali Jesus esteve amparando. No retorno de um ente amado, aquele que partiu, que há tempos não nos encontrávamos, ou por brigas ou por situações da vida, num repente se afastou do lar, se afastou da família, e um dia, e aqueles que ficam pedindo, vibrando que um dia ele apareça, e eis que é o filho pródigo de volta ao ninho. Aí está Jesus, a trazê-lo para o reencontro dos seus. Na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. E isso é muito interessante. Espontânea renovação da estrada comum. Nossa vida às vezes vai tão direitinha num caminho, nós estamos achando bom, é aquele caminho mesmo, e nos dá um revés qualquer, a vida nos joga para outro lado, para outra situação, para outro canto, e de repente saímos daquela estrada comum, mudamos a trilha que estávamos seguindo e uma nova luz se faz para o despertar da nossa consciência, para a melhoria do nosso raciocínio diante da vida. Então vejam que esse encontro com o Cristo é algo muito pessoal, muito particular e acontece de formas variadas diante de nós. Emmanuel segue refletindo, dizendo: há muita gente informada com respeito a Jesus. Aqueles, os intelectuais, os que já leram, os que ouviram, os que estudaram, os que se informaram, porém, sem um testemunho real da sua presença, não perceberam, não conseguiram identificar ainda a presença do Cristo ao seu lado, nesses momentos todos que falávamos do nosso existir. Então, há sim muita gente informada com respeito a Jesus. Olha, nós estamos no mês do Natal. Embora tanto Papai Noel no meio do caminho, as pessoas, pelo menos cristãs, ainda devem se lembrar que este mês
estamos relembrando o nascimento de Jesus. Então, tudo neste mês favorece que lembremos a presença de Jesus, que nos informemos, mas quem é esse Jesus? Que vai ter festa dia 25, que tem presépio, e aí vem a história, nasceu lá em Belém, nasceu numa estrebaria, tinha lá os bichinhos, enfim, tomamos ciência. Então, muita gente é informada com respeito a Jesus. Há inúmeras pessoas que já lhe absorveram a sabedora caridade. Há inúmeras pessoas que já receberam verdadeiros milagres, a caridade do Cristo. Já receberam, então é a turma do segundo grupo. E este segundo grupo é que o recado é mais pesado nesta página de hoje, cujo título nós vimos que era Aprendamos Quanto Antes. Então, é muito diretamente falando àqueles que já receberam de alguma forma algum benefício nesta vida. E eu acredito que só o fato de abrirmos os olhos no dia de hoje, estarmos em família, estarmos juntos, é um grande milagre. É o milagre da vida, é o milagre da família. Só por isso nós já estamos nesse segundo grupo, de observarmos a vida como um grande milagre, de agradecermos a oportunidade, o aprendizado e tudo que ela nos traz. É indispensável a esses que, de alguma forma, já absorveram a caridade do Cristo, lembrando que o que é a caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quantas vezes precisamos disso para nós mesmos? De que alguém seja benevolente conosco, alguém seja indulgente com as nossas fraquezas, alguém perdoe as nossas ofensas. Essa é a caridade do Cristo. Ou que possamos exercitar isso com outros na caminhada da vida. Então, para estes, é indispensável que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria naquilo que recebem, esse dom da vida, os milagres, a ajuda, a fé, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé, na fidelidade, o testemunho da fidelidade ao ensino de Jesus. Se temos prazer em receber essas bênçãos, essa ajuda, esse amparo, que nós tenhamos também o igual prazer, igual alegria em poder realizar um trabalho, em fazer alguma coisa em benefício de alguém, de alguma causa, em realizarmos alguma tarefa que edifique e também no testemunho da nossa fidelidade ao discurso do Cristo, aos ensinos que Ele nos trouxe, aos ensinos que nos levam ao reino dos céus. Não bastará fartarmos de bênçãos, porque nós ficamos pedindo, me dá isso, me dá aquilo, me ajuda assim, me ajuda ali, me acode aqui. Pedimos mesmo, todos nós pedimos. A menor dificuldade nós começamos a pedir socorro. Mas não basta fartarmos de bênçãos, o socorro vem e nós vamos, tá bom, ai que beleza, graças a Deus, mas Senhor, mais um pouquinho, não basta, é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho. Então, a primeira tarefa que temos é colaborar no serviço do Evangelho. Evangelhos são os ensinos de Jesus, é a boa nova, o que Ele trouxe para nós de novidade, o reino dos céus. Ele trouxe para nós de novidade a continuidade da vida. Ele trouxe a novidade que somos todos filhos do mesmo Deus, que há muitas moradas na casa do Pai, que nós temos essa obrigatoriedade de ajudar, que existe uma lei de semeadura e colheita. E é isso que precisamos divulgar para todo mundo. Essa é a tarefa de quem está recebendo muito. É levar mais consciência às criaturas. De alguma forma,
levando esse serviço do Evangelho. Às vezes a gente pensa que é o único trabalho do Evangelho, que também é um trabalho e que pode nos dar muita alegria, seria levar coisas às pessoas. Alimentos, roupas, agora na época do Natal, presentes, um agrado. Sim, isso é bom e é justo que façamos, dá muito prazer a quem dá e a quem recebe, mas esse não é, isso aí é um lado da beneficência que nós temos que fazer em solidariedade, em fraternidade para com o outro. Mas o Evangelho de Jesus, evangelhos é boa nova, é aquilo que ele vem ensinar, é o conteúdo das suas palavras, dos seus ensinos, e é isso que nós temos que ir levando. É preciso colaborar por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Então há um programa no Evangelho, uma programação que terá como resultado a santificação do homem. E santificação, no texto bíblico, não é esta santificação de canonização, de pessoas que realizam milagres, que viram os santos das tradições religiosas. Não. A santificação do homem é o homem ter atitudes mais limpas, atitudes mais santas, é mais concordes à lei de Deus, mais limpas, mais íntegras, mais éticas. Então é o verdadeiro homem de bem. Há um programa no Evangelho para tornar as pessoas melhores. Quando levamos todos esses ensinos de Jesus, todas essas leis, na verdade, nós estamos despertando outras consciências para que elas retifiquem as suas trajetórias e se tornem melhores um pouquinho do que já foram, assim como nós mesmos. Que estejamos hoje melhores um pouquinho do que fomos no passado. Sinal que os ensinos de Jesus estão fazendo bem a nós. E vamos nos recordar da frase de Francisco, que Irmã Dulce repetiu várias vezes, Madre Teresa também, onde dizia: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, qual era a recomendação desse pregar o Evangelho? Era o Evangelho na prática, o Evangelho vivido. Se necessário, use as palavras que ensinam, mas o exemplo vai falar mais forte. O exemplo será sempre mais alto. E Emmanuel encerra a sua página dizendo, fazendo observações para nós, que muitas recapitulações fastidiosas, muitas recapitulações cansativas, até enjoadas, muita atividade inútil, invencionice, porque não era isso que estavam querendo colocar dentro da igreja de Colossos, que os colossenses agregassem comportamentos outros naquela igreja que não aquele que era o ideal. Então, muitas recapitulações fastidiosas, repetindo as mesmas palavras sem uma reflexão mais profunda, apenas no ato mecânico do falar e do ouvir, e as pessoas mal prestam atenção porque já sabem decor. Isso é cansativo se não buscarmos algo mais. Muita atividade inútil existe e podem ser peculiares aos espíritos meramente informados, aqueles que apenas sabem de Jesus porque ouviram, ou porque leram, ou porque assistiram alguma coisa, algum documentário na nossa época, falando da sua vida. Essas pessoas poderão sim ficar batendo na mesma tecla e criando atividades que não são pertinentes ao ensino real de Jesus. Emmanuel vai chamar para aquele puxãozinho de orelha na sua última fala, dizendo: nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor. Então, quem hoje se debruça sobre esses ensinos, tenta refletir um pouquinho, trazer para o dia a dia,
tentar viver de alguma forma algo melhor no seu existir, está aqui. Já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, já sabemos que o nosso dia foi um presente, que aquilo que se resolveu, aquele nó que se desfez em nossas vidas, tudo isso é uma bênção. Quem já olha para esses eventos do seu dia a dia como bênção, como recebendo graça, esses, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. A chamada é, se nós já estamos testemunhando a presença do Cristo em nossas vidas, se nós já estamos compreendendo um pouquinho mais todos os seus ensinos e querendo ter uma visão melhorada para uma prática mais nobre disso tudo, aprendamos a fazer uma adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Na medida em que compreendemos, na medida em que entendemos seus ensinos, coloquemos em prática. Façamos o melhor pelo nosso próprio existir e daqueles que conosco caminham a mesma jornada, o mesmo dia a dia. O convite está aí. A quem muito for dado, muito será pedido. Não vamos poder alegar ignorância. Não vamos poder alegar desconhecimento. Aqueles que apenas sabiam, intelectualmente falando, como um personagem da história ou algo assim, tudo bem. Mas aqueles que abraçaram esse discurso como uma verdade, uma realidade e um roteiro para o próprio existir, estamos convidados, sim, a adaptar à nossa própria vida esses desígnios sublimes do Cristo, na medida da nossa capacidade. Sem culpa, se ainda não conseguimos dar conta de tudo. Sem culpa. Concentremos em fazer o melhor. É o meu melhor hoje. Amanhã poderá ser melhor ainda e hoje com certeza é melhor do que o que eu fui ontem. É o meu melhor hoje. Então, ainda fique feliz consigo mesmo se por hoje conseguiu fazer algo melhor. Que talvez há um mês atrás faria diferente, hoje conseguiu vencer alguma pedra, tirar alguma pedra do caminho. Então já é algo a que estamos sendo convidados a vivenciar. E assim, meus amigos, encerra-se essa tarefa da noite com esse título, Aprendamos Quanto Antes, porque, claro, se temos diante de nós a vida futura, a desencarnação, a vida espiritual, é melhor termos algo em nossa bagagem que possibilite um crédito, que venha a nos abrir os olhos, a clarear a nossa consciência, a dormirmos em paz, a termos tranquilidade. É algo que nós precisamos aprender. Aprendamos quanto antes, porque quanto antes, melhor. O ontem já foi, o amanhã não veio. Temos ainda, temos somente as horas que encerram o nosso hoje. Façamos dessas horas melhores do nosso viver e com certeza estaremos sim cumprindo todos esses ensinos na medida das nossas possibilidades. Hoje, quarta-feira, dia da nossa água magnetizada. Então, pedimos a Jesus nesse instante que permita aos bons amigos espirituais, a corrente de médicos do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos que necessitamos, curativos dos nossos corpos, fortalecedor das nossas estruturas físicas, sejam biológicas ou perispirituais, iluminador de nossas consciências, pacificador dos nossos corações. Que tenhamos todos essa possibilidade de recebermos aquilo que necessitamos e que estas bênçãos se estendam às águas que estão em disponibilidade aos doentes nos seus leitos de dor, para que eles tenham um refrigério, um fortalecimento, uma paz que necessitam. Que assim, meus amigos, vamos encerrar, como estamos na quarta-feira,
Temos feito nesse mês do Natal algumas reflexões natalinas da obra A Luz da Oração. Temos do Espírito Emmanuel uma leitura com o título Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó divino mestre de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os passos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que seja sempre Ele o nosso caminho para a segurança em nos aproximarmos e nos regenerarmos, reconciliarmos com Deus, como foi a proposta de Paulo. Muita paz a todos. Amanhã, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui às 20 horas com as nossas reflexões sobre Jesus na obra A Boa Nova. Deus abençoe a todos, os lares sejam amparados, como gostamos de pedir, que os dirigentes das nações sejam iluminados para que possam tomar as melhores decisões em benefício de todos. Queremos também pedir por aqueles trabalhadores da saúde que estão nas linhas de frente em socorro ao próximo. Sejam fortalecidos, amparados e protegidos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.